Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasso, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. E hoje nós vamos falar de um assunto que os pacientes realmente perguntam muito para a gente. Eu estou tomando aquele polivitamínico, eu estou tomando aquele plus de vitamina. Será que isso resolve? Será que adianta? Será que absorve tudo? Quais são os fatores e os critérios para se fazer uma fórmula assim? Será que realmente eu estou pegando o meu dinheiro e estou comprando um polivitamínico e ele está sendo bem absorvido, utilizado, está sendo fundamental para a minha saúde? Então, hoje na aula, nós vamos discutir todos esses parâmetros, esses assuntos, e você vai saber se realmente você está investindo na sua saúde ou você está jogando seu dinheiro fora, com muitas fórmulas aí. Então, hoje nós trazemos aqui o nosso PowerPoint, para a gente discutir o porquê não usar polivitamínicos, né? Então, nós vamos mostrar o porquê que a gente tem que fazer uma medicina individualizada. Não adianta, às vezes, a gente pegar e querer usar, né, tudo de tudo. Na verdade, nós temos que usar e utilizar o que nós estamos precisando aqui. Mas vamos entender um pouquinho dessa biodisponibilidade na nutrição, né? O que seria a biodisponibilidade? Nós temos a definição de 1984, que é a proporção de alimentos que é absorvida e utilizada por meio de processos no nosso organismo de transporte, assimilação e conversão bioquimicamente, muitas vezes em formas ativas. E temos a definição de 1997, aqui, que é a fração de qualquer nutriente que se ingere, que tem um potencial de suprir demandas fisiológicas em tecidos-alvo. Então olha só, já mudou. Aqui nós estamos vendo que é uma demanda fisiológica. Então, muitos pacientes falam assim: ô, doutor, então passa uma vitamina D para mim, eu estou tomando vitamina D. Primeiro, será que você precisa de vitamina D? Esse é fundamental. E quanto que está a tua vitamina D? Eu vou tomar vitamina B1, B6, vou tomar vitamina C. Então, assim, e tem diversos, todo mundo achando que está tomando vitamina e está fazendo saúde, e na verdade, às vezes está até prejudicando, nós vamos ver isso. E é importante entender que essa biodisponibilidade também tem a ver aqui, ó, com via de administração. Lógico, se eu faço uma medicação intravenosa, eu já dou uma biodisponibilidade lá em cima, porque já está na veia, não passou por absorção ali. E se eu faço oral, é menor isso daqui. Então, muitas vezes, nós temos que optar por terapias injetáveis, né? O pessoal hoje fala soro, fazer um soro. Não, não é soro, soro é água. É uma terapia injetável. Você indica baseado naquilo que você está precisando. Você indica baseado nos exames bioquímicos daquele paciente. E não chegar no lugar e vou fazer um soro. Não é assim, né? Temos intramuscular, subcutânea e oral. Isso é biodisponibilidade. Então, a proporção do nutriente que realmente é utilizado pelo organismo. Então, o que será que o organismo vai utilizar? Não é? Fatores que interferem nessa biodisponibilidade. Primeiro, gente, cada um de vocês é cada um de vocês. Nós somos seres individuais, o metabolismo é individual. Como você vai chegar numa fórmula? Você vai chegar numa fórmula baseada nos exames que o paciente tem deficiência. Esse é um ponto. Outro, polimorfismo genético. Por exemplo, o polimorfismo da tetraidrometilfolato redutase. Ela não converte vitamina B9 em metilfolato. Então, isso você consegue mensurar por testes genéticos e também diretamente quando você passa a vitamina B9. Só que a gente nem usa a vitamina mais B9, a gente usa a fórmula ativa, que é o metilfolato desse paciente, para baixar a homocisteína, para diminuir índice de acidentes cardiovasculares. Então, a genética é extremamente importante, muitos polimorfismos que existem aí. Fatores ambientais no qual estamos, hormonais, lógico, os hormônios são os nossos maestros, os hormônios são fundamentais. Muitos pacientes me procuram com emagrecimento, a gente faz emagrecimento aqui na clínica, é interessante que deixa de lado os hormônios. Se você não tiver um equilíbrio hormonal, você não vai conseguir emagrecer. Mas eu vou só fazer academia? Não, a academia não é importante. É fundamental a academia, mas você tem que ver a tua parte fisiológica. E olha que interessante, o uso de inibidores de bomba de próton. Quais são esses? Os prazóis. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, tem um monte de prazol. O que eles fazem? Olha só, eles diminuem a absorção de vitamina C, absorção de vitamina B12 é a mais comum que eu pego, a diminuição de B12 por uso crônico de omeprazóis, não é? Dos prazóis, diminuição de cálcio, diminuição de ferro e magnésio.
Normalmente, o magnésio a gente já tem uma diminuição orgânica, porque nós não estamos num solo vulcânico, então no Brasil nós temos menos magnésio. Ferro, mulheres, por exemplo, atletas que suam, perde ferro, mulheres que menstruam, que tem a metrorragia, perde-se muito ferro e está tomando remédio para o estômago. Cálcio, né? Aí você não tem o cálcio, que diminuição do cálcio, você tira a cálcio do osso, aí você vai causar osteoporose. Vitamina B12, já falei, vitamina C. Então, assim, tudo isso vai interferir. Então, aquele que usa esses bloqueadores de bomba de próton, que são os prazóis, cuidado, porque interfere muito em saúde. Não que não seja necessário numa úlcera, numa doença específica, mas eu tenho pacientes que faz 10 anos que usa prazóis. Porque aí eu uso quando tem dor no estômago. Não, vamos investigar por que você está tendo dor no estômago, né? O estado nutricional, claro, se você tem uma vitamina que já está boa, você não vai ter tanta absorção dela. Biodisponibilidade, você até absorve, mas ela já está biodisponível. E aqui está baixa, essa biodisponibilidade vai ser maior, tá? Olha que interessante esse trabalho aqui. Será que é possível responder essa pergunta? Colocar todas as vitaminas e todos os minerais em uma fórmula disponível, um único comprimido? Bom, vamos pensar. Falam para a gente que coloca. Sim, até coloca, mas será que aquela dose é suficiente? Será que a fórmula que está colocando é biodisponível? Isso que nós vamos ver hoje. Então, nesse trabalho que avaliou a absorção de 7 micronutrientes, B2, B9, vitamina C, B12, ferro, zinco e cobre, né? O que a gente observou? Indivíduos saudáveis, que dá alimentação mais um placebo, e observou essa absorção. Nesse trabalho aqui, que mostra que essa dose 4 vezes maior que a indicada para ver realmente se está absorvendo, em comprimido e macerado. Então, em comprimido absorveu bem, por exemplo, vitamina C, B9, B2, ferro, mais ou menos. Não absorveu B12, zinco e cobre também. E o macerado não absorveu ferro, zinco e cobre. Então, assim, isso nós estamos falando numa dose 4 vezes o que se usa. E não absorveu. Só um meio, se você macerar um comprimido, ou se você tomar um comprimido, já muda a biodisponibilidade e a absorção desses nutrientes. Primeira coisa, então, não consigo colocar tudo aquilo que eu preciso num comprimido. E se eu coloco tudo um pouco, cada fórmula. Isso nós vamos entender aqui. Então, veja só como essa biodisponibilidade muda só de se você tomar um comprimido ou macerar esse comprimido. Tá? Essas outras conclusões aqui com rótulos, né? Será que você leu o rótulo? E você lê, será que você entende o que você está lendo? Por exemplo, coloque aqui, vitamina D. Mas qual D? D2? D3? Por exemplo, o leite tem D2. O D2 não vai absorver, não tem sentido. Seria D3. Então, o que eu quero dizer aqui? Que existe nas fórmulas, se coloca, não coloca magnésio aqui, por exemplo. Qual magnésio? Malato, citar. Qual magnésio? Qual magnésio eu preciso? Você entende que isso coloca tudo um pouco. E será que eu preciso só de 100 microgramas? Por exemplo, quando eu passo para hipomagnesemia, eu entro com 320 a 400, 4 vezes mais isso. Então, eu teria que tomar 4 comprimidos. Eu vou tomar 4 comprimidos de tudo isso. Ácido fólico. Ácido fólico a gente nem usa. A gente usa o metilfolato. Não uso a vitamina B9, porque se eu tiver um polimorfismo, não expliquei lá do polimorfismo, eu não converto. Então, ninguém se usa mais o ácido fólico. Quem está mais atualizado vai utilizar o metilfolato. E olha só, então, que se eu não tenho a conversão, eu estou dando um ácido para o paciente, então estou prejudicando o meu paciente. Então, vamos ficar atentos que os rótulos não falam a realidade, primeira coisa. Segundo, a interação entre essas fórmulas. Então, eu estou vendo fórmulas aqui onde eu vejo vitaminas oxidantes, antioxidantes, e vejo minerais, né? Então, nós vamos ver aqui. Será que prejudica a absorção de minerais? Então, diminui a biodisponibilidade de fórmulas de cálcio com ferro, cobre e zinco, esses minerais. Se eu tenho o magnésio na fórmula, o magnésio diminui a absorção de ferro. Então, quando eu vou fazer uma fórmula, eu não ponho magnésio com ferro. O que eu faço quando eu vou passar ferro para os pacientes? Eu falo, você vai tomar ferro no almoço e você vai tomar magnésio à noite, porque o magnésio ele relaxa o muscular. Tem pacientes que dão sonolência. Então, eu utilizo à noite, não junto com o ferro. A gente pode utilizar? Pode, mas eu estou falando que não pode utilizar junto. Então, o cálcio com esses minerais, o cálcio com ferro, cobre e zinco, a gente não associa, e o magnésio com ferro. Então, assim, daí você começa a ver as fórmulas que já tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, tá vendo? Tudo misturado. Então, um interfere na absorção do outro, por causa de receptores aqui. Vamos ver essa fórmula aqui, então. Olha que interessante, né? O erro que acontece. Colocar vitaminas antioxidantes com minerais de transição, por exemplo, ferro, cobre e zinco.
né? A vitamina C reduz esses minerais e forma o quê? Uma catalisação. Sabe o que forma? Forma radical livre. Então, eu estou utilizando vitamina C, que é antioxidante, para diminuir meus radicais livres. Não é isso que falam para a gente? Sim, é isso que ela faz. Só que eu estou associando com ferro, cobre e zinco. Então, eu faço o quê? Uma redução, um processo de catalisação. Está aqui, ó, reação de Fanta, catalisação. E eu produzo radical livre. Então, por exemplo, nesse suplemento, que tem tudo isso, tem vitamina E, que é pró-oxidante, antioxidante, e vitamina C, que é antioxidante. E quando eu associo com o zinco, por exemplo, ela se torna pró-oxidante. Então, eu estou tomando uma vitamina para antioxidar e, na verdade, estou fazendo radicais livres, eu estou oxidando. Olha só, então, como não deve se misturar tudo isso, então não deve se utilizar, vou lá comprar, não vou falar marca, mas um polivitamínico, e vou utilizar. Você está prejudicando, você está achando que você está tomando antioxidante, na verdade, você está fazendo oxidação. Vamos ver esse outro, a fórmula química. Então, como que eu faço, as empresas farmacêuticas fazem, para colocar tudo num comprimido? Primeiro, zinco. Qual que é a melhor forma absorvível? Citrato de zinco. Essa é a melhor forma para absorver. Só que qual o peso molecular dele? Olha o isomol dele. Se eu for colocar ele numa forma de um único comprimido, ele ocupa muito espaço. Ele teria que tomar 5, 6 comprimidos daqui. O paciente não adere. O que eu faço? Eu coloco óxido de zinco. E o óxido de zinco é baixo peso molecular, então eu consigo colocar tudo num comprimido só. Só que o zinco, na forma óxido, ele é muito utilizado para diminuir essa massa do suplemento aqui, do comprimido. Porém, não é absorvido. A melhor absorção do citrato. Então, gente, quando você coloca tudo num comprimido, você coloca normalmente na forma óxido, que é a forma de menor peso. Então, cabe-se no comprimido, só um comprimido. Só que é a forma que não absorve. Então, você está tomando um zinco e não sobe. Aí o paciente chega aqui, não, doutor, eu estou tomando zinco, meu zinco está 60, está 50. Porque você não está absorvendo, porque é a forma que você está tomando. Isso não fala, por exemplo, vamos pegar naquele rótulo lá, ó, zinco. Que fórmula que é esse zinco aqui? É óxido ou citrato? Não fala. Tá? Um outro, então, por que manipular no suplemento? Primeiro, individualizar o tratamento. Né? Segundo, estilo de vida de cada um, conforme o que você come, como você come. Às vezes eu quero absorver o ferro, eu falo, ó, usa um limãozinho na salada. A vitamina C melhora a absorção do ferro. Uso de medicamentos que eu mostrei. Eu tomo prazol, eu tomo um pantoprazol, um omeprazol, eu vou diminuir a absorção, por exemplo, do cálcio, da vitamina B12, que é muito comum isso. Então, essas interações. Algumas doenças. Eu fiz bariátrica. Bariátrica não absorve quase nada, é muito difícil essa absorção. E se dá um comprimidinho para o bariátrico só, está tudo aqui para você. Aí, eu atendo bariátrico e falo, ó, você vai ter que fazer terapias injetáveis, soroterapia, você tem que fazer injetável. Ferro, você vai fazer o ferro injetável. A gente prescreve isso para o paciente. De algumas patologias. Genética. Então, se eu tenho algum polimorfismo, como 18 a 20% das pessoas têm polimorfismo da tetraidrometilfolato redutase, você não pega a vitamina B9 e transforma em metilfolato. Então, você tem que passar o metilfolato, não a vitamina B9 como nós vimos lá, o ácido fólico. Tá? Preferências e restrições alimentares. Eu como gosto de comer doce, aí eu estou obeso, eu estou inflamado, tudo isso altera a biodisponibilidade. Os exames, quanto que você tem de vitamina B12, quanto que você tem de magnésio. Então, eu vou fazer uma fórmula com a quantidade específica para você utilizar aqui. E não tomar os polivitamínicos, que vem primeiro uma forma que não absorve. Primeiro vem tudo misturado, que no final você teria que antioxidar, e você está pró-oxidando, como eu mostrei os trabalhos aí. Tá? Então, os exames é fundamental. Mudar o estilo de vida, a dieta atual. Para quê? Para uma melhor biodisponibilidade, para você absorver esses nutrientes. Por isso que eu manipulo, me mando manipular, e não utilizo esses polivitamínicos. Porque de tudo isso que nós discutimos hoje. Tá? Veja a importância, então, de fazer uma medicina individualizada, uma suplementação individualizada naquilo que você está precisando. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui no nosso canal. Tá? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva, mande para um amigo que está tomando, está gastando dinheiro à toa com esses polivitamínicos.
e não está tendo muitas vezes absorção e até está sendo prejudicial, como nós vimos na aula de hoje. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, semana que vem, estamos aí. Tchau, tchau.